Joel 2, versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar, em libação para o Senhor vosso Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão, peça para que o Senhor fale conosco nessa noite. Maravilhoso, eterno e poderoso Deus, Senhor, mais uma vez em tua presença, Pai, nós nos colocamos, meu Deus, para exaltar, para glorificar e bendizer o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que nós acabamos de ler, pois cremos e temos a certeza, meu Pai, que o Senhor há de falar ao coração dos meus irmãos, dos ouvintes de perto, de longe, meu Deus do céu, pois o Senhor é fiel, meu Deus, para cumprir a tua palavra, a tua promessa em nossas vidas. Venha, Senhor, por misericórdia, nos abençoar, abra a porta do nosso coração e permita, meu Deus, com que a tua palavra, ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando vossas mãos, e dê uma salva de palma, com alegria para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço por favor toda atenção à palavra de Deus. Em nome de Jesus, estejam atentos, pois eu creio que o Senhor ele tem uma mensagem ao nosso coração nesse culto abençoado. E aqui nós vamos observar aqui por intermédio desses versículos que nós acabamos de ler, que o profeta Joel, ele teve aqui uma visão, ou seja, ele viu a aproximação do dia, não o maravilhoso dia, não o dia glorioso, mas ele teve aqui a visão do terrível dia do Senhor. Por que o terrível dia do Senhor? Porque esse dia da visitação de Deus seria um dia de vingança sobre todos os que habitavam sobre a terra. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que com alta voz, Joel, ele vai dar um brado, ele vai gritar, se você observar na palavra, quando se diz clamar, se diz grito, é falar em alta voz, gritar, orar em alta voz. E aqui, dessa forma, ele também vai gritar, o profeta Joel. E ele vai gritar o quê? O que ele vai dizer? Ele vai gritar bem alto, dizendo para o povo: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Se nós olharmos os capítulos anteriores, nós vamos ver Joel, ele gritando, ele falando com o povo, para que o povo ele venha se converter ao Senhor. Interessante que o Espírito de Deus nos faz entender que, de igual forma, lá no capítulo 4, no versículo 12, o escritor Amós, ele também escreveu dessa mesma forma, semelhante a isso. Ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-vos com o Senhor teu Deus. E quando nós, meus irmãos, quando nós ouvimos falar acerca de conversão, acerca do dia do Senhor, quando nós ouvimos falar acerca de arrependimento, nós pensamos, Deus é um Deus de misericórdia, nós trocamos todas essas coisas por misericórdia.
E detalhe, nós não podemos confundir as coisas, né? Que eu sempre digo que Deus, ele é justo, e por Deus ele ser justo, meus irmãos, por Deus ele não ser falho, Deus ele abençoa o justo e Deus ele pune o pecador. É impossível Deus, sendo justo, ele dar a mesma medida tanto para o ímpio quanto para o justo. Então, o que o justo semear, ele vai ceifar, e que o ímpio semear, ele também vai ceifar. E veja que a palavra do Senhor, ela é clara em mostrar para nós que ainda, né, no tocante a essa visão, que havia algum tempo, havia tempo ainda, para que o povo viesse se converter. Só que, detalhe, mas eles não tinham tempo a perder. O tempo era curto, só que eles não podiam perder tempo. Por quê? Porque esse dia do Senhor, essa visitação do dia terrível do Senhor, seria uma visitação que iria pegar todo o povo desapercebido, ia pegar o povo de uma forma que eles não estavam esperando. E observa, quando nós olhamos aqui na Bíblia, quando fala o terrível dia do Senhor, o Senhor ele tem os seus exércitos, o Senhor ele tem as suas armas, o Senhor tem as suas ferramentas de guerra, que nós, meus irmãos, nós não sabemos de que maneira, de que forma Deus vai agir. E quando nós lemos aqui o verso 25 do capítulo 2, está dizendo assim: olha, e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pela locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. O Senhor está mostrando aqui que nesse dia dele, nesse terrível dia do Senhor, o Senhor ele envia o seu exército. E ele está mostrando aqui nesse capítulo 2, no verso 25, que o exército ele é composto de gafanhoto, de locusta, de pulgão e de oruga. O exército do Senhor mostra aqui 4 tipos de insetos. Não está mostrando aqui cavalos soltando fogo pela boca, com cauda de escorpião, com cabeça de leão, com asas como que de águia. Não, o Senhor está dizendo aqui, né, que são 4 tipos de inseto. Apenas esses 4 tipos de inseto é que fez a guerra contra o homem. Agora, de que maneira que esses insetos iam fazer guerra contra a humanidade, contra os homens daquela época? A palavra de Deus fala para nós lá em Tiago, que o trabalhador, né, ele tem que ter paciência, né, porque ele vai preparar a terra, ele vai semear, ele vai estar cuidando da terra para que aquela semente que ele semeou, ela venha a crescer. Ele tem que estar limpando, cuidando, para que ela venha florir, e depois de florir, ela venha dar o fruto. E depois que der o fruto no tempo determinado, então ele vai colher. E Tiago fala para nós, que lá no capítulo 5, que nós temos que ter paciência na questão da colheita. Observa, meus irmãos, uma coisa que nessa época aqui que a Bíblia mostra para nós, não havia indústrias, não havia empresas, não havia lojas como se tem hoje. Em todo o tempo a agricultura, né, ela dominava, o povo vivia da agricultura, trabalhava na agricultura, trocava, né, dinheiro, a moeda muitas das vezes era comida por comida, e assim sucessivamente. Então o povo, né, eles investiam toda a sua força, eles investiam todo o seu capital, tudo que eles tinham, eles investiam na agricultura, preparando terra, né, tombando terra, aguardando a lua certa, aguardando o tempo certo para que eles pudessem semear, no intuito de semear e não ter prejuízo, mas ter uma colheita satisfatória, abençoada, né? Como a Bíblia fala em Mateus, uma colheita ali recalcada, sacudida, transbordando. Então eles tinham esse desejo de colher em abundância, porque eles viviam, ele, a casa, a nação vivia da colheita. Então analisa bem, o gafanhoto ele come gente, o gafanhoto ele destrói pessoas,
O gafanhoto arranca cabelo, come a carne? Não. O gafanhoto, ele não atinge pessoas. Por maior que seja a quantidade, o gafanhoto, ele destrói tudo que é verde. Tudo que é vegetação, por onde ele passa, ele vai destruindo. Aqui o Senhor continua dizendo no capítulo 2, do verso 25, ele diz, além do gafanhoto, ele diz a locusta, ele diz também o pulgão, a oruga. Ele está mostrando aqui esses 4 tipos de insetos que irão destruir toda a plantação que aquele povo, eles lançaram na terra, que eles cultivaram, que eles estavam esperando a colheita, esse exército do Senhor ia destruir. Quando nós falamos aqui a questão da destruição, né, desses insetos destruir a plantação, aquele cultivo, nós vemos que, primeiro, o povo, eles iriam ter uma grande perca, porque o investimento que eles investiram, eles não teriam como conquistar novamente, ter aquele recurso para posteriormente eles comprarem semente e semear novamente. Eles iam perder. Eles não teriam como destruir, eles não tinham uma química, eles não tinham algum aparelho, alguma coisa para destruir esse bicho, porque era muito, era exército, era enxame, era como uma praga, uma maldição. Por isso que a Bíblia fala que praga, né? O dia dos gafanhotos, como fala no capítulo de número 1. Então veja que o povo, eles iriam perder, e perdendo a sua colheita, eles não iam ter dinheiro, eles não iam conseguir trocar, eles iam morrer de fome, eles não iam conseguir cuidar dos filhos, tratar dos filhos, dos empregados, enfim, a destruição ia ser grande. E o que o Senhor, ele fala aqui nesse capítulo de número 12, qual é a atenção que o Senhor nos chama acerca disso? O versículo de número 12 que nós lemos, do verso 2, diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então o Senhor aqui, ele quer restaurar o seu povo, ele quer abençoar o povo, só que o povo precisava fazer algo, eles precisavam se converter a Deus, eles precisavam se converter ao Senhor. E converter, meus irmãos, quando se fala converter, é nós sairmos, né? A conversão é como você está indo no caminho errado, e você descobriu que você está errado, você vai dar meia volta e vai procurar o caminho certo, e vai andar no caminho certo, você não vai continuar no caminho errado. A conversão é você mudar de sentido, é uma mudança de pensamento, é como a metanoia, a mudança da mente, do pensamento, coisas do gênero. É impossível eu dizer que eu sirvo a Deus, que eu sou um homem de Deus, ou você dizer que é uma mulher de Deus, e nós continuarmos vivendo os velhos rudimentos de quando nós não conhecemos a Jesus. Se nós andarmos da mesma maneira de quando nós estávamos no mundo, antes de conhecer Jesus, é sinal que nada aconteceu na nossa vida. É sinal que nada aconteceu. Então, as pessoas, quando elas veem o jeito que nós somos, é a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, que houve uma mudança no corte do cabelo, houve uma mudança na barba, houve uma mudança na forma de vestir, houve uma mudança na forma de falar, houve uma mudança na maneira de andar, nas pessoas que nós andávamos, houve uma mudança, porque nós não vamos andar mais com aquelas pessoas, não é nós que não vamos querer, elas que não vão querer mais. A irmã também, que antes pintava cabelo toda hora, toda semana, era tinta, gastava todo o dinheiro com tinta, com pintura, hoje não vai mais cortar cabelo, hoje não vai mais pintar o cabelo, não vai mais pintar a unha, não vai mais arrancar a sobrancelha, não vai mais usar roupa decotada, não vai andar cascavelando por aí, não vai andar mostrando o seu corpo, a nudez do seu corpo. A pessoa vai começar a ter caráter, e enfim, quando as pessoas olharem para a irmã, olhar para o irmão e falar, alguma coisa verdadeiramente está acontecendo na vida dele, alguma coisa está acontecendo na vida dela, porque ele não era assim, só andava sem camisa, só andava de bermuda, agora está com a camisa fechada, agora está andando normal, agora está lendo a Bíblia, antes era só jogo de baralho, era dominó, era cerveja, era cachaça, era droga, agora está estudando a palavra de Deus. Ué, mas o que aconteceu com ele? Que lavagem cerebral que fizeram?
Não, meus irmãos, não é lavagem cerebral. É o Espírito Santo na tua vida, na nossa vida. É o Espírito Santo na minha vida que muda os nossos hábitos, o nosso costume. O Espírito de Deus, ele vai testificando, ele vai mostrando para nós. No tocante, nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus. O Espírito do Senhor, ele vai trabalhando na nossa vida. Daqui a pouco aquele homem cascudo, daqui a pouco aquele homem rude, aquele homem durão, daqui a pouco vai ficar uma pessoa macia, vai ficar uma pessoa como fosse uma pessoa oleosa. A forma de falar vai ser diferente, as atitudes serão diferentes, os gestos serão diferentes. As pessoas, aqueles que olhavam, que olham, vão falar: deixa eu ir lá naquela igreja, por mais que não receba o convite, mas deixa eu ir lá para ver o que acontece lá, deixa eu ir lá para ver se de fato Deus faz essa mudança mesmo na vida do homem, na vida da mulher. Meus irmãos, e se nós estamos aqui nessa noite de hoje, é porque Deus, ele tem poder pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, para mudar a nossa vida. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, nós estaríamos por aí hoje bebendo, estaríamos aí prostituindo, usando droga, roubando, matando, vendendo nosso corpo, fazendo tudo aquilo que o diabo gosta. Mas como Deus, ele é poderoso, como ele age na nossa vida, aqui nós estamos adorando, glorificando e dizendo que Deus, ele é bom, que ele liberta, que ele batiza com o Espírito Santo e que ele nos leva para morar no céu. Quem crê na palavra de Deus, adore a Deus nessa noite de hoje, glorifica o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra, ela vai entrar no nosso coração. E se essa palavra que entrar no nosso coração, ela sendo semeada, ela sendo regada, ela sendo cultivada, certamente essa palavra, essa semente que foi semeada, ela vai produzir um resultado satisfatório na vida daquele que a recebeu. Por exemplo, como que um homem não deve se converter? Como que o homem não deve se converter? Ué, mas o homem, ele precisa se converter, sim, mas tem uma situação que o homem, ele precisa ou ele deve se converter de uma forma negativa, porque há dois tipos de conversão: a conversão exata que Deus quer e uma maneira que o homem, ele não deve se converter. Eu quero falar acerca dessa situação, porque ele não deve se converter de uma forma puramente exterior. Porque a primeira coisa que às vezes nós vemos, a pessoa que quer fazer média, né? Por exemplo, jovem, quando vem do mundo, usar um exemplo desse, aí está as moças da igreja, e vem jovens de fora, e olha, né? Geralmente as mulheres de Deus são lindas, né? Bem composta, bonita, cabelo solto, cabelo limpo, cheiroso, bonito. Aí vem os jovens para dentro da igreja, vê aquelas jovens lindas, vem como um bando de lobo. Só que detalhe, eles não poderão namorar ou casar devido ao jugo desigual. Então o que esses jovens vão fazer? Automaticamente, primeiro ou segundo culto, já vai aceitar Jesus. No terceiro, quarto, quinto culto, se brincar, já vem de gravata com camisa e paletó. Meu Deus, sabe que Deus fez a obra, que conversão. A gente está pregando aqui, só que o olho está lá, um está para lá e outro está para cá, assim, olhar, como se o gênero feminino estivesse pregando ou o masculino pregando, mas a palavra ninguém está ouvindo. Então o que acontece? É uma conversão exterior, que a pessoa está, entre aspas, se convertendo para poder conquistar alguma coisa. E no tocante à sua conquista, o que ele vai fazer? Área, subir.
ele não vai querer ter compromisso com Deus, porque a conversão foi só externa. E conversão externa, meus irmãos, ninguém que é convertido só externamente, ele consegue suportar na presença de Deus. Por quê? Porque a luta é travada, e nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos de jejuar, nós precisamos rasgar o nosso coração na presença de Deus, para nós vencer o dia mau. Os irmãos que aqui estão, que têm essa experiência, sabe como não é brincadeira a gente servir a Deus. Os irmãos que conhecem, que servem a Deus realmente, sabe o preço que se paga para estar na presença de Deus. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa, a pessoa sabe o preço que paga. Agora, aquele que é convertido só por fora, que pagar preço o quê? Eu sou bobo? Se Deus quiser, é como eu sou. Se Deus quiser, é dessa maneira. Então, uma forma que o homem, ele não deve se converter, é só no formato exterior. Cuidado, esteja atento a pessoas que da noite para o dia ele muda. De repente, do nada, ele chega de uma forma e no outro dia ele já está de outra totalmente diferente. Você observa o olhar, você observa as atitudes, quando chega, quando sai, você vê aonde ele se aproxima, aonde ele vai, se ele tem interesse em ouvir a palavra, se ele chega para orar, se ele adora a Deus, se ele glorifica o nome do Senhor, se ele quer se batizar, se ele está trabalhando, se ele é um dizimista, se ele tem responsabilidade, se ele tem várias coisas que tem que ser observadas. Não é porque eu cheguei naquele entusiasmo de navio negreiro, cheguei chegando e agora o negócio é comigo. Cuidado, muitas pessoas são enganadas por esses atores, ou mulheres também da mesma forma, que vêm de fora para tentar enganar as pessoas, tirar a pessoa de dentro da igreja, homens fiéis a Deus, né, no tocante de um namoro, de um noivado, e a pessoa casa achando que o negócio é de Deus. Amanhã a mulher continua a mulher do mundo, continua uma pessoa de qualquer maneira, não quer ter compromisso com doutrina, com a palavra de Deus. Se você escolhe ir para a igreja ou ficar comigo, a pessoa sabe que é um casamento só. O que ele vai fazer? Ele casou, ele está gostando da pessoa, está amando, certamente ele vai abrir mão da igreja, vai vir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez na ceia, e daqui a pouco não volta mais. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de conversão exterior, aonde nós vemos que a Bíblia mostra aqui, nesse verso de número 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Capítulo 2, verso 12 de Joel. Então o Senhor fala para se converter, para mudar a sua forma, isso com oração, isso com jejum e isso com choro. É rasgar o coração, né? Eu já tenho um escritor, que ele escreveu, um escritor britânico, ele escreveu certa forma dizendo que é melhor comprar um coração e também as vestes. Então você rasga o coração e rasga também a veste. A Bíblia fala aqui para nós que não é para nós rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração na presença de Deus. E rasgar o coração em oração, em jejum e em choro, em lágrimas. Por que, pastor, que tem que haver choro? Meus irmãos, porque quando nós nos convertemos ao Senhor, verdadeiramente, quando há uma verdadeira conversão, isso é notório, pode perguntar para os irmãos que você vai ver se isso não é verdade. Quando há uma conversão verdadeira, a pessoa, quando vai orar, a pessoa rasga o coração diante de Deus, porque ele tem vergonha do mau caráter
que ele era lá fora. A mulher vai ter vergonha do mau caráter que ela tinha. O homem vai ter vergonha do mau caráter que ele era. Ele vai dobrar o joelho, ele vai rasgar o coração. Senhor, me perdoa. Senhor, como que eu tive coragem de fazer o que eu fiz? Senhor, como que eu consegui andar da maneira que eu andava? Senhor, como que eu consegui desobedecer tanto o Senhor? Senhor, como o Senhor me ama, que maravilha esse amor, como é lindo o amor do Senhor, inflama o meu coração, queima o meu coração, e você vai chorar. Você vai chorar em pranto diante da presença de Deus, arrependido por tudo aquilo que você fez. Mas se você conhece a Deus, se você tem compromisso, você ora, e você não está nem aí. Você vai orar, fica dormindo. Você vai orar e perde o sinal daquilo que você está falando. Não tem contato com Deus. Não pede perdão daquilo que você fez, achando que não é preciso, que não é necessário. Esse tipo de situação é uma situação que mostra que a pessoa não é um verdadeiro convertido e que ele não se arrependeu verdadeiramente, que ainda falta se arrepender. Observa uma coisa, que no rasgar das vestes, que o rasgar das vestes, como aqui o escritor fala, era apenas um ato simbólico, né? Não é que quando acontecia alguma coisa que a pessoa chegava na presença de Deus, em vez de rasgar o coração, né? Em vez de rasgar as vestes, ele rasgava o coração. Não é que todo mundo ia pegar suas vestes, rasgar e ficar desnudo dentro da igreja. Não, era só uma forma simbólica, que mostrava a humilhação daquele homem, daquela pessoa que estava na presença de Deus. E quando ele rasga o coração, é que ele rasga, é o que? Ele está abrindo o coração dele, expondo tudo aquilo que está dentro. E ele vai dizer: Senhor, perdoa a minha vida, tira de mim esse ódio, tira de mim essa ira, como minha esposa até mesmo falou aqui quando ela orava, pedia a Deus. E será que Deus tirou da vida dela? Sim, Deus tirou. Senhor, me liberta, Senhor, de tal coisa, me liberta disso, daquilo. É algo que nós temos que perseverar pedindo. Não pensa que é só agora, agora então vou pedir, agora pronto, não. Isso nós temos que perseverar, porque o nosso coração é duro, né? Jeremias, ele diz lá no capítulo de número 17, no verso 9, que o nosso coração é enganoso. Ele diz que o nosso coração é perverso, e quem o conhecerá? Então tem que haver um clamor, tem que haver um pedido constante, pedindo a Deus noite e dia, diuturnamente, para que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor mude o nosso comportamento, o nosso temperamento, que Deus tire todo o paladar do pecado, todo o gosto do pecado, todo o pecado nos nossos olhos, no nosso pensamento, na nossa mão, no nosso corpo, que Deus nos limpe, que Jesus nos lave na cachoeira do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós precisamos isso da parte de Deus todo dia. Muitas pessoas se comportam ainda hoje apressadamente, ou principalmente quando vê que o tempo do juízo está se aproximando. Presta atenção. A pessoa está na igreja, está servindo a Deus, e daqui a pouco vem uma revelação, daqui a pouco uma profecia, Deus fala alguma coisa, a pessoa fica ali, né, preocupado. De repente Deus vai dar o sinal daquilo que Deus falou. Talvez alguma coisa que não seja boa, talvez uma doença, um acidente, alguma coisa. O que vai acontecer com aquela pessoa? Rapidamente ela vai dar um pulo para dentro da igreja, ela vai ficar ali com medo, vai sentar, vai começar a frequentar. Detalhe, isso também não é sinal de conversão. A pessoa vira a igreja com medo. Eu estou com medo. Por quê? Não, porque Deus falou e aconteceu. E agora eu estou com medo porque isso mostra o juízo de Deus sendo concretizado na vida da pessoa. Então, pelo dedo de Deus, pelo juízo de Deus, aquela pessoa vai correr
Ela vai vir para a casa de Deus, vai ficar ali, como diz o Salmo 91, no verso 1. A pessoa vai vir e vai ficar ali escondido, no esconderijo do Altíssimo. Vai ficar ali, tipo, eu estou aqui porque, alguma coisa está para acontecer ou está acontecendo, Deus vai me livrar, eu estou aqui. E a pessoa vai ficar ali com um pé dentro e um fora, não sabendo se serve ou se não serve. Só que detalhe, isso também não é conversão. Isso não é conversão, não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Sabe por quê? Depois que passar esse vento, depois que passar essa prova, aquela pessoa vai dar no pé, aquela pessoa vai correr, porque o vento acabou, a noite passou e começou um novo dia. A pessoa então vai voltar para os velhos rudimentos. Então vir à igreja com medo, ou dizer que está servindo a Deus com medo, isso não é sinal de salvação, de conversão. Outra coisa que é interessante é que muitas pessoas se queixam das percas que ela teve. Quem nunca se queixou por algo que perdeu? Quem nunca se queixou porque comprou um carro? Eu lembro, algum tempo atrás, exatamente acho que em 2000, não me lembro, alguma coisa parecida, ou um pouco antes talvez, eu tinha um amigo lá em São Paulo, na empresa que eu trabalhava, na Moca, e esse amigo comprou um Sport muito bonito na época, e seminovo, e trouxe um travesseiro desse tamanho, pagar acho que 72 vezes, não sei o carro. Aí ele comprou na sexta-feira, no sábado de manhã ele foi trabalhar, nós fomos fazer extra no sábado. Ele deixou o carro bem em frente à empresa, tinha uma padaria grande, ele deixou o carro ali, e aí nós entramos, deu hora de entrar às 7 da manhã, fomos para o vestuário, se trocamos, enfim, arrumamos as coisas para a gente sair, as equipes, e nessa que nós fomos sair, quando ele olha lá na frente, cadê o carro? Ele se desesperou, olhou, não viu o carro, ficou doido e ligou para a polícia, enfim, até hoje ele não achou o carro, até hoje, e ficou com aquele bloco de prestação, para pagar, da mensalidade, e ele teve que pagar. Ao sair da empresa, não sei como que ficou a situação depois, mas ele teve a perca, a perca foi grande, e enfim, então às vezes nós questionamos, o que eu quero dizer, que a gente questiona de percas, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque eu perdi isso, isso era valioso para mim, isso era valioso, enfim, mas é difícil a gente ver as pessoas se queixar dos seus pecados internos. Ele queixa-se das coisas externas, palpáveis, que custou dinheiro para ele. Só que acerca do pecado dele, ele não queixa, ele não fala. Meu Deus, tal pecado, esse pecado vai mandar para o inferno, eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão, igreja, ora por mim para Deus me ajudar nisso, naquilo. Às vezes nós lembramos só de coisas materiais, mas dos nossos pecados, daquilo que nós fazemos, que nós realizamos, nós não conseguimos. Porque queixar das percas materiais, isso mostra o quê? Que o nosso coração, ele está longe de Deus, e o nosso coração está voltado para as coisas materiais. Por isso que nós lembramos daquilo que nós perdemos. É um sinal que o nosso coração está longe de Deus. Daí nós temos que olhar lá para o Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele diz para nós ajuntar tesouros lá no céu. Por que ajuntar tesouro no céu? Porque lá a Bíblia diz que não vai ter a traça que vai corroer, não vai haver a ferrugem que também vai destruir, e lá também não vai haver bandido, lá não vai haver ladrão, lá não vai haver larápio que roubará tudo que nós juntarmos lá. Pastor, mas como que eu vou juntar minha casa lá?
Como que eu vou juntar meu carro lá? Como que eu vou juntar dinheiro lá? Meus irmãos, isso é escória, isso não é nada. Sabe por quê? Porque o céu, a mansão celestial, ela já está preparada. O negócio lá, meus irmãos, é de cristal. O negócio lá é com as pedras preciosas mais lindas que talvez você nunca nem ouviu falar. O negócio lá é de ouro puro. Tudo que nós temos aqui na terra, que nós fazemos aqui na terra, não passa de lixo comparado com as coisas que Deus tem preparado para nós no céu. Pastor, mas como que nós devemos juntar então no céu? Meus irmãos, é nossas obras, é juntar, meus irmãos, os bons hábitos, é os frutos de arrependimento, é o amor, meus irmãos, é compadecer, é ser longânimo, é ser misericordioso, é ser paciente. Louvado seja Deus, é pregar a palavra de Deus, é ganhar alma para Jesus, é trazer pessoas para dentro da igreja. Louvado seja Deus, é compadecer do necessitado. Todas essas coisas são obra e tudo isso produz recurso espiritual que nós temos que juntar na glória. Não é nada material. Não pensa você que é nada dos teus bens, da tua cultura, do que você tem na tua casa, não. Isso que nós juntamos no céu engloba o mundo espiritual. O segundo ponto, o primeiro é como que o homem não deve se converter, né? Como nós falamos esses pontos. O segundo ponto é como que o homem deve se converter. Qual é a forma correta da pessoa se converter? Primeiro, de todo o seu coração. Versículo 12 diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Sabe por que de todo o vosso coração? Porque o Senhor diz que Ele conhece o coração do homem. Deus conhece o interior, Deus conhece aqui dentro. Nós olhamos o externo, por fora, mas Deus vê o coração. Então quando o homem se converte, que não é da noite para o dia, muitas das vezes, é raridade, pode acontecer, mas é raro. Mas quando essa conversão acontece no coração, o que está dentro, presbítero nosso, do coração, reflete no exterior. Reflete as pessoas que olham para ele, que olham para ela, vê que de fato houve a conversão. A pessoa vê que de fato houve uma mudança. A pessoa vê que de fato Deus está trabalhando na vida daquela pessoa, porque a mudança veio de dentro, a conversão aconteceu dentro do coração. A parte, nós olhamos isso aqui, nós podemos lembrar acerca do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A partir do momento quando ele recebeu a oração, que ele foi batizado, a Bíblia diz que a vida dele foi transformada, e aquele que era perseguidor, ele passou a ser perseguido. Aquele que era perseguidor, ele se uniu aos que era perseguido, e ele agora quer pregar Cristo, ele quer anunciar o Evangelho, e agora ele também vai ser perseguido com aqueles que estavam sendo perseguidos, porque o Espírito Santo entrou na vida de Saulo, que agora é Paulo, e mudou a vida dele, ele se tornou um novo homem. Se nós formos falar disso, há muitos acerca disso, mas enfim, o B, o homem deve se converter com jejum, choros e lágrimas. É um ponto, como está, por exemplo, em segundo Reis, capítulo 22, verso 11 e verso 19. Terceiro, por exemplo, seguir o exemplo do nosso Senhor, que jejuou 40 dias e chorou muito, lamentando até mesmo acerca de Jerusalém. Jesus aqui deixou exemplo. O apóstolo Paulo, ele diz para nós, em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Jesus fez? Há muitas pessoas hoje, muitos pregadores, muita gente que diz que não precisa jejuar mais, e que o jejum não é bíblico, e etc, e etc, e etc. Nós vemos aqui que Jesus, ele jejuou 40 dias.
E ele diz, Paulo diz para nós sermos imitador, como ele é imitador de Cristo. Paulo jejuou muitos dias, no deserto da Arábia, jejuou naquele navio, naquela viagem, quase 20 dias, e entre outros. E por que nós não podemos jejuar? Jesus, ele chorou quando ele viu a multidão chorando por causa de Lázaro. Jesus, ele chorou quando ele viu Jerusalém, quando ele quis ajuntar Jerusalém, como a galinha junta os seus pintainhos embaixo das suas asas. Jesus também queria ajuntar Jerusalém. Jesus chorou de ver o mal que ia acontecer acerca de Jerusalém. E alguém diz: o homem que chora é mole, é fraco. Não é não, meus irmãos. Quando nós choramos, nós estamos colocando para fora tudo aquilo que não é de Deus. Nós estamos sentindo a presença de Deus, Deus moldando o nosso coração, Deus arrancando toda a impureza, tudo aquilo que tem dentro da nossa vida, do nosso coração, que não é de Deus. O Senhor, quando nós choramos, o Senhor começa a limpar, a moldar a nossa vida, e tudo aquilo é lançado fora. Deus, ele conhece o coração do homem. O próximo ponto é com o coração quebrantado, como 1 Samuel capítulo 1 verso 15, Isaías 6 e 5. Deus, ele quer um coração quebrantado, e aqueles que têm um coração quebrantado é um sinal que esse verdadeiramente ele se converteu a Cristo. Quarto, uma conversão total, como 1 Tessalonicenses 1 e 9 mostra lá a forma de uma verdadeira conversão, como é Paulo escrevendo ao Tessalônica. No restituir das fraudes, como Zaqueu, como nós falamos lá no capítulo 18 de Lucas, no versículo de número 8, 19 de Lucas, verso 8, a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele recebeu Jesus na sua casa, aí ele mostra uma verdadeira conversão. Quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, ele vai dizer para Jesus: mestre, eu vou dar a metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu tirei alguma coisa acerca daquilo que a lei determina, se eu tirei mais do que aquilo, que as pessoas se manifestem, porque eu vou devolver quadruplicado, eu vou devolver 4 vezes. Você está entendendo? Então, esse restituir de Zaqueu mostra que houve um arrependimento de algo que talvez ele cometeu lá atrás e que agora ele estava sentindo incomodado e que ele precisava consertar. O próximo ponto, a obra de Deus para a conversão do homem. Como que é a obra de Deus para a conversão do homem? Primeiro, como diz em Êxodo 3 e 15, o Senhor Deus, ele vai dizer que ele vai falar para Moisés que ele é o Deus dos antepassados, que ele é o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A parte B vai dizer para nós que ele é misericordioso e rico em perdoar. Deus, a sua misericórdia é infinita, e o seu perdão, meus irmãos, é duradouro, é para todo sempre. Então Deus é aquele que é misericordioso, é aquele que perdoa. Não se ira perpetuamente. A ira de Deus, ela dura só um momento. No tempo de Deus, esse momento, não é do nosso tempo. A ira de Deus dura só um momento. A parte de Deus aceita o pecador arrependido. Todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que se chegam diante de Deus com o coração quebrantado, arrependido dos seus pecados, o braço do Senhor está atento para recebê-lo na sua presença. E Deus, ele dá novas bênçãos a todos os seus filhos. O verso 14 diz: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em forma de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. A ira de Deus pode estar se aplacando, mas em meio à sua ira,
Deus ele pode se arrepender e ele pode derramar as suas bênçãos sobre aqueles que talvez atrasam do juízo de Deus, que está passando pela prova, pode ser abençoado, porque o amor de Deus, né, isso faz parte, tanto o juízo como o amor, a misericórdia, faz parte da essência, são os atributos de Deus. E para finalizar as lições que nós aprendemos, que os homens devem se voltar para Deus com pleno propósito no seu coração. Todos nós temos que se voltar para Deus com propósito em nosso coração. É impossível se voltar para Deus sem nada no coração, nós temos que ter propósito. Segundo, que eles devem fazê-lo enquanto é chamado hoje, ou seja, as decisões que nós temos que tomar tem que ser hoje. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã ele não pertence para mim, não pertence para você, então tem que ser rápido. E para finalizar, para que assim busquem sua misericórdia e esperem as bênçãos do Senhor. As bênçãos, talvez aqui na terra, mas talvez a maior de todas as bênçãos, que é estar pronto, preparado, para que quando Jesus vier, que as trombetas forem soadas, nós podemos subir e passarmos a eternidade com Jesus Cristo. Lembra bem, meus irmãos, ainda há tempo, mas não há tempo a perder. Tome a sua decisão hoje, se achegue a Jesus de coração aberto, porque Jesus ele te ama, ele quer salvar a tua alma. Que Deus vos abençoe em Cristo. As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor.